como poucas no país, ela foi construída em parceria com a sociedade civil. A gente foram vários seminários no Brasil inteiro para construir as bases da política. Depois teve um seminário nacional. A gente construiu o primeiro Plano Nacional de Agroecologia e estava construindo o segundo Plano Nacional de Agroecologia quando aconteceu o golpe. Então, a Política Nacional de Agroecologia ela é fruto dessa história toda que a gente estava construindo. Então, a Comissão Nacional de Agroecologia ela é paritária, tem organizações da sociedade civil e do governo, mas essa comissão ela iria se reunir em junho e até agora nós não tivemos nenhum sinal se ela vai ou não continuar. Certamente não vai se esse golpe se concretizar. Toda essa história que eu contei muito rapidamente aqui, ela está então nesse livro, que é uma publicação da ABA com a Embrapa, e nesse capítulo, Os Caminhos da Agroecologia no Brasil. Mas eu disse, a agroecologia ela tem o objetivo explícito de tornar o sistema alimentar mais sustentável. E a parceria preferencial são com os agricultores familiares. E por quê? Que é o que vocês pediram, então, que eu falei que ia ficar até aí. A relação entre a agroecologia e a agricultura familiar. E aí, muitos já devem saber desses dados, vou passar rapidamente, que por que a agricultura familiar é preferencial? A primeira coisa é que a gente descobriu, a gente já sabia, mas com os dados do IBGE de 2006, isso ficou claro que quem produz os alimentos que chegam até a mesa dos brasileiros e no mundo são os agricultores familiares. A outra coisa é que a maior parte dos postos de trabalho não significa emprego, porque na agricultura familiar tem a história do autoemprego, mas a ocupação do campo ela se dá na agricultura familiar e não na outra agricultura, como eles gostam de dizer. A outra questão é que é mais eficaz. Para cada R$1 que investe na agricultura familiar, ela devolve 677. E na outra agricultura, 358. Essas já seriam razões de sobra para a gente apoiar, então, a agricultura familiar. Nós podemos nos perguntar o que nós chamamos de agricultura familiar. Agora tem uma definição. Essa definição da Lei 11.326. Ela não agrada a todo mundo e ela não dá conta de toda a diversidade da agricultura familiar que tem no Brasil. Mas a gente tem um marco. E esse marco legal, então essa definição legal, muitos já conhecem, ela depende da área, então são 4 módulos fiscais, isso não é pouco, aqui na região são quase 100 hectares, o uso principalmente da força de trabalho familiar, a renda tem que vir principalmente da agricultura e a família é responsável pela administração da propriedade. Bom, isto é a importância no nosso sistema agroalimentar. Mas tem várias outras razões por que a agricultura familiar é importante. Eu vou também, rapidamente, falar de algumas questões que tem 2 materiais do Van der Ploeg, que é um sociólogo rural da Universidade de Wageningen, na Holanda. São 2 materiais muito simples de serem lidos, estão disponíveis na internet, porque eles foram traduzidos pela SPTA e que vocês podem ler. Então, ele fala dos 2 documentos. O primeiro, são as 7 teses sobre a agricultura camponesa. O que ele diz? Que a agricultura camponesa constitui parte altamente relevante e indispensável da agricultura mundial. Então, esse dado que eu falei, que a agricultura familiar é que alimenta que faz chegar os alimentos nas nossas mesas, isso também é no mundo inteiro e isso começa a ser reconhecido. E a agricultura familiar camponesa, ela é fortemente baseada no capital ecológico, foi o que eu já falei, na natureza viva, ele vai repetir isso várias vezes, enquanto a agricultura empresarial afasta da natureza e tem a sua base, então, nos insumos produzidos por outros ramos da indústria. E ele diz que a luta pela autonomia, ela é fundamental na agricultura familiar.
E onde que ela busca essa autonomia? Busca autonomia na centralidade da terra. Então, um agricultor familiar que não tem terra, daí a importância da luta pela reforma agrária, como os agricultores mesmo dizem, é como um passarinho sem asa, não pode voar. Então tem uma centralidade na terra e é a terra então que vai propiciar então essa forma de coprodução entre o ser humano e a natureza. Quantas vezes a gente viu os agricultores falarem isso? Eu não consigo trabalhar de forma agroecológica porque o meu patrão não deixa. Ele me obriga a usar agrotóxicos. Então, a terra, sem o acesso à terra, dificilmente consegue essa coprodução com a natureza. E a luta por autonomia, ela é fundamentalmente implica e funciona como a construção, o uso e o desenvolvimento contínuo do capital ecológico. O que significa? Os agricultores sabem que eles não podem deixar os seus recursos naturais, as suas bondades da natureza se degradarem. Quantas vezes a gente viu os agricultores falando que a terra, para eles, é como se fosse a mãe. E quem é que quer degradar a mãe? Então, a consciência de que esse capital ecológico ele precisa de ser passado de geração a geração é muito grande na agricultura camponesa e na agricultura ecológica, familiar. A centralidade do capital ecológico, então, ajuda a desenvolver a produção agrícola, mesmo sob condições adversas. Então, isso também é uma coisa muito interessante. Por mais que o preço do café suba ou abaixe, que isso tem impacto nos agricultores familiares, se é uma agricultura camponesa diversificada, ela continua sobrevivendo. Se não degradou o solo, por mais que o preço do adubo vá lá em cima, ele coloca pouco adubo e ele consegue continuar produzindo. Então é essa relação com o capital ecológico que vai manter, então, vai permitir o desenvolvimento dessa agricultura. E o mercado global e os impérios alimentares geram crises agrárias e alimentares permanentes. E os agricultores familiares e camponeses, por conta desse capital ecológico, conseguem sobreviver melhor nesses ambientes de crise. Não é à toa que os agricultores da Grécia, que hoje é um dos países, não é o mais, mas um dos países que está numa crise profunda, eles falam: que crise? Eu continuo produzindo meu alimento. Se não tiver para quem vender, eu dou para os meus familiares que estão morando na cidade. Então, no ambiente de crise, na Segunda Guerra Mundial, o que as famílias faziam? Distribuíam seus filhos para ir alimentar na propriedade dos agricultores familiares. Uma outra tese que ele coloca é: se de um lado os campesinatos do mundo estão sofrendo com as muitas consequências do ordenamento imperial da produção de alimentos, por outro, eles constituem a maior resposta. Então, a maior resposta a essas crises vem da agricultura familiar. E ele fala que isso é devido à resistência desses agricultores. Então, o que a gente faz, a nossa luta aqui, esse ambiente, daí a grande importância dele, a importância dos nossos ambientes de extensão. Lá em Viçosa, tem muitos estudantes aqui, e a luta dos agricultores, que são lutas de resistência. A gente resiste a esse modelo que está aí, e essa luta que traz, então, a semente do novo que a gente está querendo. E a resistência, como ele coloca, é uma resistência que reside nos campos, na forma como um bom adubo é preparado, como que as vacas nobres são cruzadas, como as propriedades são bonitas. Então a gente, às vezes, desmerece isso e acha que a resistência é só, mas também é importante, ir para a rua, lutar, é muito importante isso, a gente tem que fazer. Mas essa resistência nossa do dia a dia, ela é extremamente importante também, porque, como eu disse, é ela que vai construindo o caminho novo. E ela também, reside essa resistência nas novas propriedades familiares que são criadas. Então, a luta pela reforma agrária, os assentamentos, são novas unidades que vão, então, se colocar nessa resistência no caminho da construção de um outro modelo. E aí diz: a resistência não é mais uma forma de reação, mas sim de produção e ação baseada na inventividade e na cooperação autônoma
entre os sujeitos produtores e consumidores. É a capacidade de desenvolver novas potencialidades constitutivas que vão além das formas prevalecentes de dominação. Agora, é claro que num ambiente muito hostil, nem a agricultura familiar consegue resistir. Por isso, então, a gente precisa também de estar sempre denunciando aquilo que oprime e que aquilo que impede a agricultura familiar de desenvolver, que é no nosso caso aqui, os inúmeros projetos de pequenas barragens, os minerodutos, o agrotóxico, a monocultura do eucalipto, a monocultura da braquiária, que são formas de opressão da agricultura familiar. Então isso a gente tem que estar denunciando o tempo todo. E por fim, dessas 7 teses, a resistência camponesa é a principal força motriz da produção de alimentos. Se não fosse essa resistência, com todas as pressões, com todas as faltas de políticas de apoio à agricultura familiar, ela já tinha desaparecido. Então continua por causa da resistência. E aí ele fala das 10 qualidades da agricultura familiar, que eu vou ler rapidamente e não vou discutir. Então, a agricultura familiar tem o controle sobre os principais recursos, terra, animais, recursos genéticos e conhecimento. O estabelecimento familiar é onde a família investe a maior parte de sua força de trabalho, é lugar de alto emprego, tem um nexo entre a família e o estabelecimento. Os estabelecimentos familiares proporcionam à família agricultora sua renda e os alimentos consumidos. O estabelecimento familiar não é só um lugar de produção. Cada estabelecimento familiar possui uma história cheia de memórias. O estabelecimento familiar é o local onde experiências são acumuladas. É um lugar onde se vivencia e se preserva a cultura. Nesse sentido, pode ser considerado um patrimônio cultural. E a família e o estabelecimento são também partes integrantes da economia rural. E o estabelecimento familiar faz parte da paisagem rural. Então, propriedade familiar, estabelecimento familiar não é só um lugar de produzir alimentos, é um lugar de viver, é um lugar de criar os filhos, é um lugar de fazer cultura, é um lugar de criar culturas, é um ambiente vivo. Então é isso que, na verdade, são as grandes qualidades da agricultura familiar e que faz com que ela resista mesmo em ambientes de opressão. E aí a grande pergunta sempre é: a agricultura familiar pode alimentar o mundo? Pode, mas para isso ela precisa de ter então as condições políticas e de apoio a essa agricultura familiar, e que com esse governo que está aí, a gente vê que isso vai ser cada vez mais difícil. Então todas as políticas que foram faladas aqui, PENAI, PAA, as políticas de bem-estar social, como aposentadoria, eletrificação rural, Minha Casa Minha Vida, crédito fundiário, tudo isso que nunca teve, como o Lula sempre disse, nunca antes da história desse país. Quem é? Enem, Pronatec, os institutos federais que foram criados, os programas nas universidades que foram criados, os núcleos de agroecologia que foram criados. Tudo isso a gente precisa de identificar e de valorizar, porque nós vamos perder. A água, a questão da água no semiárido, o Nordeste conseguiu dizer para o mundo que é possível conviver com o semiárido. Conseguiu mostrar de forma clara que a questão da água não é a questão do Nordeste não é seca, é cerca, e conseguiu com políticas caminhar no sentido da libertação e de mostrar que é possível conviver com o semiárido de forma diferente. E aí, se a gente então não favorecer esse tipo de produção, a resposta à pergunta que o mundo inteiro faz, se a agricultura familiar e se a agroecologia pode sustentar o mundo, vai ser não, porque não tem as condições para isso. Mas nós precisamos, então, de nos colocar a serviço dessa luta, que é a luta a favor da vida. Eu queria ainda rapidamente falar do 2º Seminário Nacional de Educação em Agroecologia, que vai acontecer em Seropédica, de 25 a 27 de outubro. Por que eu quero falar isso?
Exatamente o que a gente está incentivando, que todas as experiências dos núcleos ou experiências de agroecologia sejam apresentadas e que vão para esse seminário para a gente discutir, nesse ambiente de resistência, o que a gente precisa de fazer para continuar avançando. Então, eu espero que daqui do Instituto saiam vários resumos para ser apresentado. Então, o prazo está pequeno, vai ser até o dia 24 de agosto, a construção dos resumos. Já está na página da ABA, da Associação Brasileira de Agroecologia, e o que a gente está pedindo é o quê? Uma introdução ao histórico das experiências, uma reflexão sobre a experiência, e para isso a gente construiu uma matriz. A matriz, ela tem 9 temas centrais e 8 temas transversais, e aqui rapidinho, o que a gente quer? Aqui eu trouxe como exemplo os processos educativos dos núcleos e as metodologias de participação, como eu disse, são 9, então tem mais 7 para cá, e esses temas transversais. O que tem que ser feito? É cruzar. Quais são as ações e práticas que levam, que é isso que o Eli estava falando, que leva a esse processo educativo dos núcleos ou das experiências? Quais são as metodologias que estão sendo construídas na prática, no dia a dia, que leva a essa construção de um curso, de uma formação diferenciada? Quais são os princípios que estão por trás dessas metodologias, desses processos educativos? Como é que a prática do dia a dia, da experiência, ou do núcleo, ou da escola, está construindo a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão e a intertransdisciplinaridade? Qual é o território? Como é que são as lutas nesse território onde a experiência se coloca? Quais são os principais resultados, as avaliações, os impactos dessa experiência? Como é que esses resultados estão sendo comunicados? Como é que está sendo a relação dessa experiência com a cultura local, com a cultura brasileira? E quais são as teorias por trás que estão subsidiando essas experiências? Então, a gente está pedindo que todo mundo faça esse esforço de fazer essa reflexão. Eu sei que aqui, além do curso de agroecologia, tem núcleo, tem várias experiências que os estudantes fazem. Tudo isso pode ser objeto de reflexão, fazer um resumo de 8 a 10 páginas, a 12 páginas, para ser submetido. Aqui a gente colocou no site algumas perguntas para orientar, então, quando você estiver procurando saber quais são os processos educativos e as ações e práticas do núcleo, quais são as metodologias. Então a gente colocou algumas perguntas para orientar. Quais as áreas de atuação, a experiência do núcleo adota a metodologia participativa, são só orientações. Tudo isso são orientações. Pode criar outros temas transversais, outras questões, são só orientações. O terceiro ponto do resumo é o diálogo da experiência com os princípios e diretrizes da educação em agroecologia que a gente construiu no primeiro SNEA. Quais são eles? Os princípios da vida, da diversidade, da complexidade e da transformação. Então, como é que a experiência que o grupo de estudantes, o núcleo de agroecologia ou o curso de agroecologia, como é que ela conversa com esses princípios? E as considerações finais. É isso. Sem democracia não há agroecologia. Bora Temer de novo, que é para a gente não esquecer.